Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando os nossos estudos aqui do dia 23/10/2025. Só chegando aqui no nosso gráfico semanal. O gráfico semanal começa a mostrar um pouco de força e aparentemente ele quer fazer continuidade, ou seja, ele quer com esse topinho aqui, ó, que esse paviozinho que a gente tem e seguir o caminho. Você vê que ele começa a entrar novamente naquela região, uma região mais de venda, ó. Ele fechou exatamente ali, ó, na começo dos 50%. Como é que a gente chegou aqui nessa informação, tá? A gente pegou do fundo até o topo, certo? E aí a gente encontrou essa região de retração aqui, ó, tá? Que equivale de 50 até 76,4. Tá? Então essa região aqui que a gente tem demarcada é uma região referente a essa região de venda do gráfico semanal, certo? A gente vai ficar bem atento em relação a ela, tá? Vou deixar essa marcação aqui, ó, bem no 618. Deixa eu saber que essa marcação aqui se refere a ela, tá bom? Vou tirar essa retração por enquanto. A gente deixa aquela região de compra lá embaixo também demarcada e caso a gente tenha necessidade, a gente vai observar ela caso o preço chegue ali, tá? O que eu estou vendo também em relação ao diário, tá, pessoal? O diário, ó, você percebe que ele está sentindo essa região aqui, que é uma região de suporte, né? Uma região de suporte nos tempos menores, e a gente entende aqui que ele está tendo dificuldade de evoluir o preço para baixo, certo? Então ele está demonstrando bastante vontade de ir para cima, tá? A gente olhar aqui, ó, como é que ficou o candle, né, do dia 22, ó. Ele fez mínima e fez máxima maior do que o dia anterior, certo? Só que aqui, como ele fechou bem preenchido para cima, dá todo indício que ele queira dar continuidade, ou seja, que ele queira acelerar para cima, tá? Se de fato isso acontecer, aí ele pode buscar algum tipo de retração, né, que ele tenha deixado. Se você quiser trabalhar, por exemplo, com um micro pivô, a gente pode fazer essa retração aqui, ó, pegando desse fundo até esse topo, certo? Considerar o fundo do próprio dia 22. E aí você vai ver que você ganha alvo ali para a região de 150.725, que é exatamente, né, uma região já acima aqui da região de venda. Então, se ele ganhar essa região, ele com certeza vem fazer um teste de topo aqui. Tá bom, pessoal? Esse que eu estou vendo para o diário, caso ele continue acima das médias e ganhe força compradora, ele provavelmente vem fazer um cenário de continuidade. Agora os 60 minutos, olha os 60 minutos que interessante, né? 60 minutos, bastante dificuldade de sair dessa região, né? Ele já está aqui, né? Ó, há um tempo, tá vendo? Ele está aqui nessa região há um tempo. Ele não consegue mais se firmar abaixo da média de 200 períodos, ou seja, enquanto ele ficar acima dessa média de 200 períodos, a gente vai entender que ele, de fato, tem dificuldade de vir para baixo, tá? Olha aqui, ó, interessante é que toda vez que ele tocou aqui, ó, ele teve dificuldade e deu novas compras, né? Começou a dar padrões de compra novamente. Agora que eu vou chamar a atenção de vocês aqui nos 60 minutos. Agora eu vou dar um zoom aqui, ó. A gente vai entender o seguinte, ó. Primeiramente ele tem que sair dessa região, ou para cima ou para baixo, tá? E aí o que o desenho que ele deixa aqui, ó? Ele fez o que? Ele fez um movimento de alta, depois ele fez um movimento de correção, certo? E agora ele se prepara para quê? Para tentar fazer uma continuidade, ou seja, se ele acionar essa máxima do dia anterior, ou seja, a máxima de quarta-feira, ele deve acelerar e começar a fazer, né, um movimento ascendente. Isso é o que está demonstrando aqui. Será que é isso que vai acontecer? Aí só o mercado pode nos responder, tá? Então a gente tem aqui, ó, 100% em 148.465, um alvo mais curto, e 149.315 para um alvo um pouco maior, que aí, ó, já vai entrando dentro daquela região, né, aqui, ó, de retração, né? E a gente pode começar a ter um pouco mais de dificuldade para o preço evoluir. Mas uma vez que ele comece a ganhar força para cima,
aí provavelmente ele comece a desenvolver movimentos ascendentes, ou seja, o que seria isso? Ele vai faz esse zigue-zague, impulsão, correção, uma nova impulsão. Depois vai trazer uma nova correção e aí pode trazer novas impulsões, ou seja, fazendo movimentos. Para quê? Para ir lá buscar aqueles topos, né, anteriores, para que de repente ele faça até um rompimento de topo histórico novamente, certo? É isso que eu estou vendo aqui para os 60 minutos, se ele conseguir acionar esse pivô para cima, tá? Ele precisa acionar esse pivôzinho para cima para que ele ganhe, né, essa forma que a gente está indicando aqui para cima. Agora o que acontece? Se ele falha aqui, tanto na máxima de quarta-feira, seria aqui, né? Quanto nessa outra máxima daqui, do dia 20, né? Então da segunda-feira, que é essa marcação em verde aqui, qualquer uma delas que ele falhar, ele também pode novamente forçar o preço para baixo, ou seja, uma vez que ele falha aqui ou falha aqui, aí pode entrar o vendedor batendo no preço e aí de repente vir testar o fundo de novo, né? Porque a gente vê que ele está preso meio que num cenário mais consolidado mesmo depois que ele chegou nessa região. Aqui, ó, ele não está conseguindo se livrar dessa região nem para cima nem para baixo, tá? Então entendo eu que ele tem que se livrar primeiro dessas regiões. A partir do momento que ele se livrar ou para cima ou para baixo, aí ele pode entregar algum movimento um pouco melhor, tá certo? Ou ele pode simplesmente continuar fazendo esse zigue-zague, indo para cima, indo para baixo, indo para cima, indo para baixo, e ficar acumulando um tempo aí para de repente, em algum momento, ele definir para qual lado ele gostaria de ir, tá certo? E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Compartilha com seus amigos, que é muito importante para a gente. Deixar algum comentário também, se você estiver gostando desses vídeos, se esses vídeos estão fazendo sentido para você, ou se você gostaria que a gente abordasse qualquer outro tipo de conteúdo, coloca aí nos comentários pra gente, tá? Ah, e lembra de acionar, de seguir, né, de se inscrever aqui no canal, de acionar aquele sininho para que você também receba as notificações, né, quando a gente lançar os estudos aqui todo dia, né, a gente lança novos estudos, né, pro dia seguinte, tá certo? Aqui então, nos 15 minutos agora, pessoal, ó, o que a gente tem, ó? 15 minutos é um desenho que traz aqui uma... Ó, a gente tem uma LTAzinha aqui, né? A gente pode considerar, tá? E se a gente observar, ó, 15 também está bem brigado, né? Ó, ele deu um movimento de alta, fez que ia para máxima, né? De segunda-feira, porém falhou, certo? Falhou na máxima do dia anterior. E aí já devolveu praticamente tudo que ele tinha feito, construído no começo do dia. Depois ele foi novamente fazer um outro movimento ascendente, ou seja, fazendo olha que interessante, né? Ele vai fazendo topos maiores, ó, fundos mais altos que o anterior, topos mais altos que o anterior, certo? Aí aqui, ó, novamente, ó, ele fez um novo fundo mais alto que o anterior. E agora a tendência aqui, ele vem a fazer um topo mais alto que o anterior, ou seja, acredito eu que ele venha romper, mesmo que seja por pouco, essa máxima, né, de quarta-feira, e depois disso aí a gente vai ter que entender se o preço vai ganhar força, vai conseguir romper a máxima de segunda, e aí a partir disso, rompendo essa máxima de segunda, a gente começa a ganhar mais amplitude, ó. Aí a gente tem mais espaço para poder, né, aproveitar essa movimentação do preço, certo? Então eu entendo que ele tem grandes possibilidades de rompimento para cima, de continuidade para cima, mas a gente também tem que ficar atento que se caso ele falhe nessas máximas, ele pode de fato virar para venda. Aí você tem que ver o seguinte, quando ele, se possivelmente ele falhar aqui, aí a gente vai ter o primeiro empecilho que vai ser essa LTA, aí é que ele pode sentir voltar a subir, certo? Ou ele simplesmente pode passar por ela, né? Depois fazer uma correção, fazer uma reteste dela e acionar uma continuidade para baixo, possivelmente vindo testar o fundo do dia anterior. E aí também tem essa média, né, de 200 períodos, que é uma média que vai trazer dificuldade para o preço se desenvolver também, caso ele venha entregar esse tipo de movimento, tá? Uma coisa que a gente tem que ficar atento é como o cenário está mais consolidado, aí fica um pouquinho mais complexo a gente ficar trabalhando com as retrações,
uma vez que ele não respeita muito bem essas regiões de retração, certo? Então, tomem cuidado com retrações nesse momento, uma vez que ele não está com uma tendência, né, definida. Se caso ele conseguir evoluir e entregar o movimento para cima, mesmo que ele falhar aqui, ele teria que parar por aqui, ó, na máxima do dia anterior, para aí assim entregar uma continuidade a partir desse ponto, tá? E aí de repente vir romper com força, tá? Agora, se ele perde esse topo e volta para baixo do topo do dia anterior, aí de fato a gente volta para a consolidação e não dá para esperar muito desse gráfico. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.